grandes quantidades de alimentos são desperdiçadas diariamente. Aproximadamente 1/3 de tudo que é produzido acaba sendo descartado. A maior parte, cerca de 80% desse desperdício, acontece ao longo da cadeia produtiva, desde o plantio, colheita, manuseio, transporte e distribuição. Há diversos motivos pelos quais o desperdício acontece, como falta de planejamento na compra, manipulação e armazenamento inadequado dos alimentos. No preparo das refeições, descartamos muitas partes dos alimentos que podem ser consumidas, como cascas, talos, folhas e sementes, por exemplo. Muitas vezes elas contêm mais nutrientes e fibras do que o alimento em si, e são tão saborosas quanto. Mas o que podemos fazer com as cascas, talos e sobras dos alimentos? Alguns alimentos, como batatas, abobrinhas e cenouras, não necessariamente precisam ser retiradas das suas cascas para fazer o seu consumo, bastando apenas uma boa higienização. Já as cascas de abacaxi e maçã podem virar um delicioso chá. Já com os talos, podemos utilizá-los em sopas ou tortas. E caso haja problemas com as sobras dos alimentos, aquelas que ficam em nossas geladeiras, com um tempero a mais, podem compor um novo prato. Saiba mais do assunto agora no Bendita Hora. Muito bem, minha gente, eu não falei que é um assunto muito importante para todos nós? A Rede Vida, ela cuida de você também, da sua saúde. E nós estamos aqui nos últimos tempos falando bastante e vamos ainda continuar falando de como nos alimentar melhor, porque a humanidade precisa reaprender a se alimentar. E não só isso, aproveitar bem os alimentos que a gente consome, porque existem muitos desperdícios. Por isso, nesta tarde, junto comigo, no Bendita Hora, eu tenho a honra de ter aqui essa grande nutricionista, Vivian Sanches. Vivian, muito boa tarde, querida. Muito boa tarde, obrigada pelo convite, muito prazer, viu? Prazer a todos nós, ela é nutricionista, também trabalha com treinos, faz vários trabalhos próprios da profissão dela, uma pessoa muito capaz. Vivian, olha, a gente está tratando desses assuntos e esse aqui é um assunto muito interessante também. O brasileiro, eu acho que... Mas vamos falar da nossa cultura, né? Que nós somos brasileiros. O brasileiro desperdiça muitos alimentos, né? Por exemplo, essa colhida que nós fizemos agora mostra que nós temos um desconhecimento muito grande ao ingerir ao comprar alguns alimentos para ingerir. A gente joga fora mesmo, literalmente, vai para o lixo, apodrece, algo que é muito nutritivo para a nossa saúde. É isso mesmo, Vivian? Exatamente, né? Hoje o Brasil já está no ranking dos 10 países que mais acabam desperdiçando os alimentos. É bem triste, mas isso acaba caindo naquela falta de informação. É exatamente isso. Então, acho que falta um pouquinho mais de temas, de informações para passar para a população. E olha a quantidade da população que já tem passando fome. É verdade. E isso amenizaria demais, né? Então, assim, na verdade, o desperdício, padre, ele já inicia da colheita para chegar até o consumidor e já perde em torno de 20% a 30%. Já tem esse desperdício. É, porque às vezes aquilo que na colheita, muitos daqueles produtos que não é levado para o mercado, eles estão em condições de ser aproveitados. Sim. Mas como eles são comprados, né, por empresas, etc., por terceiros, então eles têm que vender sempre aqueles que estão em perfeitas condições aparentes. Exatamente. Então imagina a quantidade, às vezes, de laranjas e legumes, só porque às vezes tem uma manchinha, tem um rasguinho, tem um amassadinho, acaba sendo isso é jogado no lixo, isso aí, né? Isso é muito comum, infelizmente. Exatamente. E nem sempre a fruta, por exemplo, né? Tem frutas que são extremamente delicadas, o morango é uma. Então, se ele está um pouco batidinho, não é questão de que ele está ruim ou ele está estragado, né? É diferente, né? A fruta, o alimento estragado, que muitas vezes até o próprio consumidor, na hora que ele vai ali, né? Manusear, ele apertou um pouquinho, né? O morango, ele é muito úmido. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo dele que acho que fica mais fácil para compreensão. Então, como ele é muito úmido, na hora que a gente embala,
né? Se já é colocado um moranguinho, por exemplo, que já está meio batidinho, e embala, essa umidez já começa a tornar um mofozinho ali. Isso é uma questão, né? O alimento com o mofo, ele vai acabar ali, né? Trazendo toxicidade para os outros que estão em conjunto ali. Mas uma coisa é um alimento batidinho, outra coisa é um alimento estragado. Isso aí é uma coisa que nós temos que adquirir essa atenção muito grande. Sabe que é uma questão bem interessante se você observar hoje nos supermercados, né? Tudo bem, a gente entende que a vida é corrida. Eu, por exemplo, sou mãe, sou nutricionista, né? Trabalho como modelo, apresentadora. Então, é sempre aquela vida muito corrida. Então, a gente quer tudo que é prático, né? E hoje, pelos meus pacientes, 90% deles já falam: doutora, monta algo bem prático para mim, porque eu não tenho tempo de preparar nada. E se você observar um supermercado, você já percebeu que as frutas já vêm descascadas? Preparada, tudo. Cortadinhas, né? Que tem uma vida muito rápida. Exato. Imagina o desperdício. É verdade. Com tanta gente passando fome, né, necessitando. Então, eu acho que, além dessas pessoas que necessitam, que as pessoas consideram como restos, não são restos, mas são aí pedacinhos que não são convencionais para o nosso dia a dia, para o consumo, mas são extremamente nutritivos. E muitas vezes os nutrientes, né, como fibras, antioxidantes, os nutrientes em geral, vitaminas e minerais, a maior concentração está na casca do alimento. Casca, num talo. Num talo, etc. Uma semente, num bagaço. Será que talvez as pessoas um pouco mais antigas, as pessoas de outras gerações, porque quanto mais antigo, mais eles viviam mais pro lado do rural. Será que eles também tinham esse conhecimento, segundo o estudo? Ou será que é a nossa geração, que ficou uma geração, como você está falando, essa coisa do descartável, tudo é muito rápido, nós que não demos uma continuidade? Eles sabiam ou nunca souberam e nós estamos agora tendo que aprender isso? Eles não sabiam, eles não tinham a informação até... que talvez hoje tenham, os antigos. Mas a gente até comentou um pouquinho sobre hoje, a minha secretária que veio comigo, ela falou assim, a minha avó, ela utiliza as folhas de determinados alimentos, põe ali para fritar e me deu para experimentar. Olha só. Interessante. E é verdade, você pega uma folhinha hoje, por exemplo, as ramas da cenoura, você pode colocar ela num forno e tostar com azeite e ervas, ela fica crocante e dá para utilizar. Então, os nossos avós tinham esse costume, mas por quê? Eles aproveitavam tudo. Eles não tinham, mas eles não tinham informação. Eles não tinham informação. Mas eles tinham a consciência de que um alimento é tão importante. Você entendeu? A consciência de um alimento. Vida, até porque os indígenas eram muito fortes ainda naquela questão da culinária. E eles tinha todo o fator de eles iam e faziam a colheita, eles plantavam, eles faziam todo esse processo, eles tinham ali um acolhimento maior com esse alimento, uma proximidade. A gente não tem, a gente não sabe às vezes de onde vem. Esse tempo. É diferente, é engraçado isso, né? Mas é a realidade, os nossos avós têm esse costume, mas eles aproveitam tudo. Né? A casca da banana, né? Vamos aproveitar para fazer um bolo. A minha mãe, por exemplo, ela aproveita tudo para fazer um bolo. Que bom. É incrível, né? É incrível. Incrível também é a Vivian, que está dando aqui uma aula aqui de entendimento para nós. Tá vendo, gente? Olha, eu já sabia disso aí, inclusive eu e minha mãe, quando a gente tem a oportunidade, a gente guarda as cascas de alguns produtos, de alguns legumes, porque a gente vai transformar em chá, ou vai misturar depois, dependendo do tipo de comida. Então, a Vivian hoje está trazendo assuntos como esse e como que nós podemos ainda melhorar ainda mais a nossa alimentação. Vamos acompanhar agora um VT que fala mais sobre o reaproveitamento. Olha aí, meu povo brasileiro, como é importante a gente, de uma vez, exterminar essa questão de jogar alimentos fora. Tá bom? E até na hora de se alimentar, não é isso mesmo, Vivian? Porque, às vezes, ainda mais quando a gente ainda é jovem, tem uma mania de querer colocar no prato tudo que você pode, parece que você nunca comeu na vida. E depois você não come tudo, come, né? Com os olhos, né? Come com os olhos, aí sobra, joga no lixo aquilo que sobrou. Exato. Não, é melhor você comer numa quantidade menor, para que, de modos que você fala, olha, acho que até cabe mais um pouquinho e eu vou me sentir bem. Você vai lá e pega mais um pouquinho, justamente para você não desperdiçar os alimentos. Exatamente. Isso são dicas importantes e óbvias, né? Que são as famosas compulsões, né? Alimentares e ansiedades. Agora, Vivian, uma questão acho que é muito interessante, né? O nosso povo brasileiro, acho que, ainda mais essa modernidade nossa, precisa acostumar a comer alimentos naturais. A gente ainda está muito industrializado.
até pela deixa que você deu, essa coisa da correria, você já vai lá, né? já está tudo congeladinho, está tudo arrumadinho, está tudo descascadinho para você, para a prática da vida, ponto. E nós precisamos cuidar da nossa saúde. Como reaprender? Qual seria? Porque os alimentos também precisam ser, você tem que saber prepará-los para te dar um prazer de paladar também, não é isso, Vivian? Exatamente. E cai muito na praticidade, porque as pessoas querem o prático e com sabor. Né? E muitas vezes, nem sempre o prático, ele vai te trazer um sabor que você ali preparando rapidamente, você vai trazer. Então isso é uma coisa que eu acabo pontuando muito para os meus pacientes. Né? Vamos colocar um alimento natural, é tão fácil, em menos de 1 minuto você consegue dar sabor. Né? Então preparar, higienizar é muito importante também. Muito né? Então o que dá sabor aos alimentos são as especiarias, não é o sal. As pessoas acham que é um sal. Sim. Pode pôr sal na comida, obviamente, mas primeiro a especiaria. Né? Então, por exemplo, as sementes. Eu gosto de dar muito esse exemplo das sementes. Né? Muita gente joga fora a semente. Sim. E a semente ela é riquíssima em antioxidantes. É incrível. Você está falando de semente, mas vamos supor, tem sementes de limão, tem sementes de laranja, eu vou te dar alguns tem sementinha exemplos. de abóbora, tem sementinha de vários produtos, né? Semente de abóbora, por exemplo, ela é uma semente que é facilmente descartada. Ela pode ser utilizada, por exemplo, no lugar dos nuts, famosos nuts à tarde, lanchinhos intermediários. Se você colocar ali uma semente de abóbora num forno, coloca até um pouco de azeite, se quiser jogar ali um oréganozinho, um alecrim, algo assim, ela fica tostadinha. E é onde dá o excelente, sabor. Exatamente, É incrível e as pessoas não utilizam. Semente de maracujá, por exemplo. Sim. Ela é incrível por conta do quê? Eu sempre falo. Dá pra gente utilizar ela, bater junto com o suco de maracujá. Então as pessoas eliminam, né? Então ela tem esse fator até de calmante para as pessoas que buscam ali um sono de qualidade, porque é importante ter um sono também, por conta da produção hormonal. Então, utilizar esse suco aí, alguns minutos, algumas horas, até antes do sono, né? Bater junto, aproveitar, saber aproveitar. As pessoas não aproveitam. Né? Semente de jaca também é muito utilizada. Né? Dá para triturar também as sementes e utilizar como farofa. É muito importante o que a Vivian está colocando para nós, gente, a questão, você vê que ela colocou, o que dá sabor ao alimento são as especiarias, ou seja, esses toques, né, você pode colocar um pouquinho de... Fácil comprar erva seca erva hoje, seca, né? você junta, põe um pouquinho de uma pimentinha de leve e tal, você dá o sabor ao alimento que é produtivo nessa hora aí, né? Exatamente. Isso aí é muito importante, né? Exato. Vivian, segura aí um pouquinho, porque daqui a pouquinho eu só queria, se der tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas que são as veganas e as vegetarianas. Se isso também ajuda, né, nessa questão de evitar o desperdício. Tudo isso nós vamos ver. Conversando aqui com a Vivian. Vivian, para fazer um fechamento, nós fizemos uma colocação. E esse pessoal, né, as pessoas veganas e as vegetarianas, também ajudam a ter uma percepção diferente nessa questão do alimento? Com certeza, né? Eu falo que esse público, atendo muito veganos e vegetarianos, esse é um público que eles têm ali um grande aproveitamento, é o que mais aproveita, né? Porque eles precisam da variedade. Sim. Né? Para justamente não ter déficit nenhum em nutrientes, né? É onde eles são um dos maiores consumidores. São os maiores consumidores, mas são os consumidores que têm o maior aproveitamento. Eu falo pelos meus pacientes, eles chegam ali já, olha, doutor, eu faço uma receitinha com isso, eu uso talo disso, eu acho muito legal. Porque eles pesquisam, então eu vejo que é um público que é mais interessado. Público idoso e o vegetariano e o vegano. Justamente porque eles precisam ter um maior aproveitamento para acarretar todos os nutrientes possíveis, para não ter os déficits, né? Senhora, como nutricionista, a senhora tem esperança que o brasileiro percebe que já está aprendendo a comer melhor? Eu tenho sim, eu vejo isso pela minha rotina, né, dos indivíduos que eu convivo, com os meus pacientes. Por quê? Porque o aparecimento de doenças aumentou demais. Sim. Né? Isso acarretou também um repensar sobre como se alimentar. Após também o nosso Covid, as pessoas acabaram acarretando diversas inflamações, então isso trouxe uma atenção maior para as pessoas. Né? Mas infelizmente eu acho que ainda falta um pouco mais de posicionamento, até mesmo de nós profissionais, para poder intensificar, né, os benefícios, né, de aproveitar. Porque tem o aproveitamento, também tem o reaproveitamento, né, que foi falado no vídeo que vocês colocaram. Por isso que nós vamos trazer novamente aqui a Vivian para continuar falando sobre esses e outros assuntos para a sua saúde, tá ok? Vivian,
Para nós foi uma bênção ter você aqui. Obrigada. Gostei muito de falar com você. Gostei muito. Nós ficamos com aquele gostinho de quero mais, de continuar uma conversa contigo. Trago receitinhas para vocês também. Aí, tá vendo que bacana? Vivian, obrigado. Deus Prazer, abençoe Fábio. você. Tá bom, querido? Deus abençoe. Muito bem, gente. Ó, e no próximo bloco, já sabe, né? Nós vamos falar, sabe do que, ó? Basquete. Não tem pra ninguém, não. Segura aí.